Vantagens para uma vida melhor. Caminhos da Luz. Coordenação, Rick Tosta. Oferecimento Calzature de Firenze, da Mara e do Zé. Loja de calçados masculino no território do calçado. Autoelétrica São Luís, especializada em injeção eletrônica. Avenida das Nações 836, 3626-6979. Gelato Italiano Gasparotto em Bariri, uma explosão de sabores em seu paladar. Rua Inácio Pereira Barbosa, 59, na Vila Conceição. 997270094 8629. Fale com Tiago ou Daniele. Pet Shop, Animal Pet, amor e carinho que seu pet merece. Rua Vadia Tique 629, no Jardim São Zovo. Telefone 98175-3403 e 98122-5370. A Casa da Sopa do Santo Ivo solicita doações de alimentos para a cesta básica, roupas em bom estado, cobertores, remédios e potes de sorvete. Rua Raimundo da Silva, número 20, no Santo Ivo. Telefone WhatsApp 98156-8767. A Mitro Seguros está há mais de 15 anos cuidando do que é mais importante para a sua empresa, para a sua família, para a sua saúde, para a sua vida. Seguros para empresas e pessoas. Cotação flash, rápida e fácil. Atendimento personal. Plantões 24 horas, todos os dias. Mitro Seguros, sempre com você. Cefec, Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, está com as suas atividades voltadas ao público. Nas terças-feiras, palestras, passes e atendimento fraterno às 20 horas. Às quintas-feiras, 8 horas da noite, estudo doutrinário. Aos sábados, palestras, passes e atendimento fraterno às 14 horas. E das 3h15 às 4h15 da tarde, estudo doutrinário. E no domingo, às 9 horas, evangelização infantil. Para crianças na faixa etária de 2 a 6 anos, o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, o Cefec, fica à Rua 12 de Outubro, 311, no Jardim Bela Vista. Compareçam! NAFAM, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel, está de portas abertas, oferecendo suas atividades a toda a população. Às segundas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento com o reiki e após cursos. Às terças-feiras, às 19h30, palestra pública e logo após os passes. Quarta-feira, a partir das 19 horas, o tratamento com apometria. E às sextas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento espiritual, inclusive para animais. Lembrando sempre que tanto os tratamentos com reiki quanto apometria são previamente agendados. Para os interessados em cursos, para os tratamentos de apometria e também reiki, para fazer os agendamentos e também para as demais atividades, dirija-se sempre, a partir das 19 horas, à Rua Major Ascânio, 145, NAFAM, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Piratininga, programa Caminhos da Luz. Reflexões sobre a doutrina espírita. Hoje, uma manhã gostosa para a gente estar refletindo e desejando a vocês aí novamente um 2026. Voltamos ao vivo, né? Ficamos aí algumas semanas, né, fazendo alguns programas que marcaram o ano de 2025. Pegamos aí umas merecidas férias, mas hoje, né, estamos retornando. Hoje com o nosso querido convidado Antônio Rossi, vai conversar um pouquinho com a gente a respeito da doutrina espírita,
E também temos aqui o time quase completo. Nós temos o Rodrigo na técnica, nós temos conexão com o Jundiaí, o nosso querido Dagoberto Costa, Maurício Bertolino aqui no estúdio e Anderson Moura. O nosso querido Maldonado está estendendo um pouquinho ainda as férias deles, né? Já foi dar uma surfista na praia lá, né? Então deixa ele estender um pouquinho mais, aí semana que vem, com certeza, ele estará aqui conosco. Muito bom dia, Maurício Bertolino. Bom dia, Rick. Bom dia, Antônio Rossi. Prazer em tê-lo aqui no estúdio. Bom dia, Anderson, pessoal na técnica, os nossos ouvintes e as pessoas que estão pelo chat. E gostaria de reforçar o nosso canal no YouTube, tá? Quem não é inscrito, vamos se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as novas notificações, tá? E esse ano o nosso canal vai bombar, hein? Temos que chegar pelo menos a 200 inscritos. Então, você que não é inscrito, só colocar na busca Programa Caminhos da Luz Jaú. Ok, pessoal? E para quem eu não conversei ainda, um feliz 2026, que seja um ano muito próspero. Muito bom dia, Anderson Moura. Excelente dia, Rick. Excelente dia, Rossi. Prazer ter você aqui no início do ano. O Rodrigo da técnica que está nos ajudando aqui, Maurício. Dagoberto aí online, Dagoberto, excelente dia, um excelente ano para todos nós. Um bom dia ao pessoal do chat que já começou aqui bombando, temos bastante acesso no chat. Um maravilhoso dia, um final de semana ao pessoal da Onda da Rádio. O Anderson tocou no chat, então para você que está aí no chat e dando o seu bom dia, aqui na página da Piratininga no Facebook, vai estar automaticamente concorrendo a 2 livros. O primeiro, Em Busca de Nós Mesmos, de Clóvis de Barros Filho e Pedro Calabres. É um livro mais filosófico, né? O Pedro Calabres, se eu não me engano, ele é neurocientista. E o Clóvis de Barros Filho, ele é filósofo. O segundo, Em Busca do Verdadeiro Amor, psicografia de Sônia Tosi, narrado pelo espírito Irmão Ivo. Então, hoje, 2 excelentes livros para ler num tempinho como hoje. Vamos lá, conexão com Jundiaí. Bom dia, Dagoberto Costa. Bom dia, Rick. Bom dia, Rodrigo, Anderson, Maurício, meu querido amigo Rossi. Prazer em te ver na telinha. Muita saudade de todos vocês. E querendo avisar que o Edson ainda tem bônus horas para gastar, então ele pode me dar o luxo de demorar mais de uma semana, tá? Ele trabalha muito. Bom dia a todos nós. Rossi, Deus te ilumine como sempre. Obrigado. Rossi, gratidão por aceitar o convite no nosso programa, já abrindo o ano de 2026. Hoje está uma manhã gostosa para a gente fazer algumas reflexões. O que iremos conversar e refletir hoje? Bom dia, Henrique. Bom dia, Rodrigo. Na técnica aí, Maurício, Anderson, Dagoberto. Satisfação em vê-lo, pelo menos pela telinha. Um abraço aí a todos vocês em Jundiaí, a Dona Teca, a toda a família aí. É um prazer estar aqui pelas ondas da Piratininga, conversando sempre sobre o pensamento espírita. Eu que agradeço o convite e que possamos levar para o amigo ouvinte uma reflexão para esse começo de ano, para um novo ciclo, uma nova jornada. E eu escolhi para a gente conversar um pouquinho nessa manhã de sábado, Henrique, sobre os objetivos básicos da nossa existência, objetivos da encarnação. E nós temos aí os nossos estudos sempre pautados no Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos, na questão 132, traz essa pergunta de Allan Kardec: qual é o objetivo da encarnação? Tudo aquilo que a gente reflete nos nossos cursos, nos nossos estudos, o objetivo básico da nossa existência, porque quando a gente fala em vida, para nós espíritas, a vida, ela acontece nesse plano, no outro plano. Então a vida, ela é vida sempre. A partir do momento que nós somos criados por Deus, nós somos filhos de Deus, esse Pai, né, que nos abençoa todos os dias com a existência. Nós temos um princípio, né, que está lá no início do Livro dos Espíritos. Fomos criados por Deus, simples e ignorantes. E é fantástica a proposta do Criador, da liberdade que esse espírito tem de desenvolver o seu trabalho.
usando a liberdade mais ou menos conforme ele vai evoluindo. Então, o princípio básico da nossa existência é o progresso, é a evolução, é a busca constante daquela felicidade possível no momento em que a gente se encontra. Então, o objetivo nesse programa é conversar um pouquinho sobre isso, sobre o nosso propósito, principalmente no momento atual. Cada um deve ir descobrindo a sua missão aqui na Terra, porque se o mundo ainda é de provas e expiações, não é só de prova e expiação que a gente vive ou sobrevive, e sim cada um tem um objetivo principal, que é a sua missão. Quando nós falamos em prova e expiação, sempre é bom lembrar que prova é aprendizado. Então, nós, no estágio que nos encontramos, ainda temos muito, a gente já melhorou muito, né? Por força da nossa ignorância no passado, aquele espírito que iniciou uma jornada sem conhecimento, sem complexidade, por força disso, nós, de vez em quando, ainda acertamos e de vez em quando nos equivocamos. Estamos caminhando para um aperfeiçoamento. Então, a prova sempre traz aprimoramento, crescimento, seja ele intelectual, moral, espiritual. Então, sempre teremos ainda que enfrentar provas para que a gente vá melhorando nesse aspecto. A expiação traz a questão do ajuste, de consertar aquilo que ainda a gente traz de ruim ou de mal resolvido, ou alguma herança do passado onde a gente falhou e tem que se deparar com a gente mesmo na atualidade. Então, aquilo que nós enfrentamos, principalmente os pontos-chave da nossa existência, são situações que nós participamos mais ou menos nessa decisão e resolvemos, antes de reencarnar, passar por algumas situações necessárias para um processo educativo do espírito. Então, não é pena, não é castigo, não existe a palavra castigo na filosofia espírita, e sim, a lei divina, a lei natural, nos posicionando num processo educativo de crescimento justo e misericordioso e justo ao mesmo tempo. Então, enfrentando essa lei natural que serve para todos nós, serve para o Henrique, serve para o Dagoberto, para o Maurício, para você que está nos acompanhando pelas ondas do rádio. Nós temos que entender as leis de Deus e se adequar a elas. Quando a gente vai na contramão da lei, nós vamos ter um reflexo necessário e educativo pela frente, porque o bem é a proposta divina, o bem é sempre o bem, e a maioria de você que me escuta, que me ouve pelas ondas do rádio, a maioria dos habitantes de Jaú, da região, já é atraído para o bem, já tem uma consciência da caridade, da fraternidade. Agora, ainda tem algumas situações que as pessoas complicam a vida, a existência e o relacionamento humano, cada um no seu tempo. Mas se Deus permite que a gente conviva com situações difíceis ainda no nosso mundo, na nossa cidade, na nossa vida, é necessário essa convivência entre o joio e o trigo para que a gente valorize o bem, a paz, o conhecimento. E para nós o conhecimento espírita acrescenta muito na nossa responsabilidade, principalmente nessa existência que foi dada por Deus, para que a gente possa subir mais um pouquinho na senda evolutiva. E se tem prova, tem expiação, é aquilo que a gente fala, também tem a missão. Cada um de nós possui uma missão, seja como pai, seja como filho, seja como um profissional em qualquer área, seja assim como um espírito que foi plantado em algum local para desenvolver um bom trabalho. Então, esse é a introdução aí para a nossa conversa de hoje. Deus nos deu a encarnação, a possibilidade de reencarnar, porque por algum motivo é necessária essa vida na matéria. É só aqui que nós realizamos algumas experiências que na outra dimensão não existe. Então, tem a venda das nossas lembranças. Então, começa para que possamos escrever um livro novo, páginas em branco, para a gente seguir o livre-arbítrio possível e escrevermos um livro novo com uma nova encarnação que vai nos proporcionar algumas provas, sim,
alguns momentos de expiação, mas o sofrimento, a dor, são ferramentas necessárias ainda para que a gente volte para o caminho correto da nossa existência. Então, as dificuldades ainda são necessárias, dia chegará que elas serão bem mais amenas. Mas no momento atual é necessária ainda a ferramenta da dor e do sofrimento, que a gente tenha consciência de voltar ao caminho proposto por nós mesmos antes de reencarnar para mais uma trajetória aqui na Terra. Agora, Rossi, você comentou a respeito das dificuldades, né? No mundo de redes sociais, a inconsciência ainda do nosso papel é grande. O que fazer para ter esse equilíbrio que você tanto disse agora para nós, que é a consciência do nosso papel, não só como cidadãos ou cidadãs que estamos momentaneamente animando um corpo de carne, mas o espírito imortal que somos. Por que com o advento da internet e das redes sociais, que seria para facilitar, e o ser humano ele está tão mergulhado nisso, que começou a ter uma espécie de inconsciência do seu papel aqui no plano. Por isso, tanta depressão, tanto suicídio. O que fazer diante desse quadro? Olha, nós entendemos que a própria internet, as mídias sociais, não é uma situação de nem bom nem mal. O que é complicado é o uso que nós fazemos dessas ferramentas, que vieram ao longo desses últimos anos, e o planeta e a tecnologia deu um boom. Se nós pegarmos o que era o nosso mundo há 50 anos atrás, há 30 anos atrás, e o que é hoje, essa tecnologia trouxe uma grande perspectiva de evolução, né, na ciência, na medicina, na cultura. Só que, envolvidos com essa nova tecnologia, sempre tem essas questões. Quando você fala consciência, o próprio Kardec perguntou: onde está escrita a lei de Deus? Os Espíritos respondeu: na consciência. Então, cada um de nós vai tomando pé, vai se conscientizando do que é a lei de Deus, do que é o nosso objetivo no dia a dia, nas pequenas coisas. Mas o próprio nome já diz: consciência. Então, consciência da lei. Eu tenho ciência do meu papel. Então, isso é fundamental. Quando você fala inconsciência, a pessoa ainda não tem uma ciência exata do que é um objetivo de vida correta, de um caráter diferenciado, buscando sempre aquela luz lá na frente da justiça. Então, quando nós temos, tanto no Livro dos Espíritos, como no Evangelho segundo o Espiritismo, aquele trecho do homem de bem, a gente pode resumir a proposta do homem da Terra, do homem inteligente, como um ser humano justo, amoroso e caridoso. É simples assim. Então eu tenho que pautar a minha vida na internet, nas mídias sociais, na minha profissão, no dia a dia, sempre pela justiça, pelo amor ao próximo, né? E esse amor ao próximo vai me levar à prática do bem. Porque se Kardec deixou uma recomendação para o ser humano, principalmente para o espírita, é fora da caridade não há salvação. Então, naquela época lá tinha muito: fora da igreja não há salvação. Ou você vem para a igreja ou você vai arder no fogo do inferno. Então, foi muito discutido, inclusive, no ano passado, a questão do céu e do inferno. O livro O Céu e o Inferno completou, acho que 160 anos, e foi um tema muito discutido. E esse livro é fantástico. Esse livro foi me apresentado logo que eu cheguei no Centro Espírita, até pela criação. Quase todos nós somos criados e a gente tem um profundo respeito pela Igreja Católica. Mas ainda tinha algumas questões com relação a uma imposição de medo. E a gente encontra um Deus justo e bom que nos possibilita a vida em abundância e um crescimento que depende de nós. Mais do que nunca eu me convenço, e eu acho que vocês podem concordar, que o Criador não tem pressa nenhuma. Deus não tem pressa e as coisas vão acontecendo pelo nosso esforço, pelo nosso empenho. E seja em qualquer local, e a internet é uma plataforma realmente que tem infinitas possibilidades. O mau uso dela acaba trazendo algumas complicações, inclusive para o relacionamento humano.
seja profissional, familiar, doutrinário, religioso. Então, o que conta realmente é a consciência de cada um. E cada um vai ter que vai ter que enfrentar a si mesmo no futuro, quando pisou na bola, principalmente nessa plataforma também aí, que é muito abrangente e causa certos transtornos, isso é evidente. Então vamos começar agora a rodar a mesa. Vamos lá, Dagoberto? Vamos lá. Ô, Rossi, você estava falando aí que a gente tem que pautar a vida, né? Por uma consciência tranquila, pela doutrina. E no Livro dos Espíritos nós temos lá nas perguntas 300 e pouco, quanto à lembrança da existência corporal. E é bom a gente perguntar sobre isso, né? O espírito vive várias encarnações, sucessivas encarnações, que podem ser rápidas, podem ser demoradas, e podem levar séculos. E ao final de cada encarnação, com o desmembramento do espírito do corpo, né? Esse espírito tem noção daquilo que ele fez, ele vai se lembrar na erraticidade de todas as coisas que ele praticou, o que ele deixou de fazer, justamente para poder se preparar para uma nova reencarnação? Olha, Dagoberto, é oportuna essa reflexão, porque eu deixo uma pergunta a você que nos ouve pelas ondas do rádio, do Facebook, né? O que você, se chegasse o momento da morte do corpo agora, o que você acha que vai encontrar na outra dimensão, do outro lado da vida? Será que a gente está preparado para o momento do desencarne? Ninguém tem pressa. Não devemos ter pressa. Realmente, o Rick tocou num assunto preocupante. Nós que lidamos com a saúde mental, nós percebemos aí o quanto as pessoas estão descontroladas, desequilibradas. Por isso que a doutrina espírita sempre direcionou para a ciência, para a medicina. É necessário procurar ajuda da psicologia, da psiquiatria, para que, com o apoio espiritual, aquele que busca a casa espírita, isso se complementa e há uma melhora muito grande na vida das pessoas. Mas, quando há o passamento, é muito diferente de indivíduo para indivíduo. Sempre há um momento de perturbação, que pode ser curto, médio ou longo, e é individual e não existe uma regra. O que conta muito é aquilo que a pessoa já entende das situações da vida, da espiritualidade. Nós percebemos, o livro Céu e Inferno, para mim, é maravilhoso. A gente tem uma primeira parte, que é a parte doutrinária, e a segunda parte, que são, acho que quase 70 depoimentos. E ali a gente tem exemplos da situação do ser humano depois da morte do corpo. Então, muitos rapidamente têm consciência da nova realidade. Outros demoram, às vezes, séculos para ter consciência. Isso nós enxergamos e sentimos na casa espírita. O frequentador da casa espírita, que ele chegou e entendeu que tem uma filosofia diferente. Nós, espíritas, não somos melhores do que nenhum outro religioso, espiritualista. Mas quando a gente estuda tudo aquilo que Allan Kardec deixou, nós temos uma compreensão de tudo isso que nós enfrentamos na vida, prova, expiação, missão, e daquilo que nós vamos encontrar na vida futura. Agora, quando a gente, na casa espírita, tem a nossa reunião fechada, reservada para aqueles que se prepararam e tem a questão da mediunidade, nós recebemos a comunicação de espíritos e não raras vezes esse espírito nem tem consciência que já está numa outra dimensão. Então é muito individual essa questão da perturbação após a morte do corpo e não existindo regra, definição do que nós vamos se deparar do outro lado da vida, é preciso que o trabalho nosso seja diário, constante, para que a gente possa plantar a semente do bem e colher os frutos, inclusive na vida futura, com mais equilíbrio e consciência de uma nova realidade. E rapidamente,
o espírito que tem consciência dos seus erros e dos seus acertos, implora, pede, faz prece para o Criador para permitir uma nova jornada aqui na Terra. Hoje o planeta Terra é o que nos abriga. E nós ainda, eu acredito que por várias vezes vamos ter que retornar para cá para continuar o nosso processo evolutivo. A situação da filosofia espírita é que deixa a responsabilidade principal nas nossas mãos. Às vezes nós atribuímos tudo a Deus, se Deus quiser, Deus quis assim, e a gente se esquece que a nossa responsabilidade é muito grande. Nós somos construtores, co-criadores. Então nós é o semeador que Jesus contou. Nós precisamos semear a semente no solo fértil, para que no futuro a gente colha o resultado desse esforço no bem, desse trabalho dentro da justiça, do amor e da caridade. Então realmente o momento do passamento ele é diferente para cada um de nós, mas é uma realidade que todos vamos ter que enfrentar, ora mais cedo, ora mais tarde, que todos possamos estar mais preparados para chegar do outro lado da vida. Maurício? Rossi, conversando com as pessoas assim, de um modo geral, as pessoas reclamam muito da situação. Vamos falar a nível Brasil, mas a gente sabe que a nível mundo as coisas não andam muito bem. E a gente sabe que por estarmos ainda numa categoria de planeta de provas e expiações, esses fatos são absolutamente normais. Eu gostaria que você falasse o seguinte, do ponto de vista espírita, a gente pode afirmar que ainda a coisa tende a piorar para depois melhorar daqui a um tempo? Olha, Maurício, a compreensão da doutrina espírita, individualmente, cada espírito, não existe um retrocesso. A gente compreende aí que o espírito ele não retrograda. Agora tem uma situação muito corriqueira e não rara, quando a gente principalmente lê e estuda as obras de André Luiz, né, são um compêndio de informações fantásticas do mundo espiritual, né? O primeiro livro é Nosso Lar, depois acho que vem Os Mensageiros, nós estamos estudando atualmente o livro Obreiros da Vida Eterna, e são muitas informações no sentido do espírito ficar estacionário, e isso é um atraso para a gente no processo evolutivo. Muitos espíritos passam pela existência e saem dela do mesmo jeito, é uma perda de oportunidade muito importante que fica para trás. Então isso é sério. Entendemos o seguinte, se fala muito no momento de transição. Então, o momento de transição é o encerramento de um ciclo para o início de um novo ciclo. E nessa fase, sempre há esse intercâmbio com espíritos melhores e com espíritos mais atrasados. Até tem uma pergunta, né, que se é preciso o espírito passar pela senda do mal para progredir. E os espíritos respondem assim, pela senda do mal não, mas pela ignorância. Então, ignorância é porque a gente foi criado simples lá atrás. E a gente foi melhorando, foi desenvolvendo. Há uma falsa impressão que a coisa vai de mal a pior. Se nós olharmos o mundo há pouco tempo atrás, era muito diferente. A mulher não tinha os seus direitos, o trabalho era escravo na maior parte do mundo. Então, de alguns anos para trás, eu falo que de 50 anos para cá, a partir do momento, até tem aquele ponto-chave, que quando o homem pisou na Lua, né, 1970, então de 50 anos para cá, a ciência evoluiu muito e veio a internet, veio uma medicina diferente, promovendo a vida, né, tratando de doenças que antes matavam em tenra idade, e hoje é a possibilidade do espírito viver mais na sua encarnação. Então a coisa não é assim que vai de mal a pior. Agora, eu me lembro com saudade de um amigo querido que, inclusive, abriu as portas para mim no programa de rádio, o Antenor Zago, que passou por todas as emissoras, inclusive aqui a Rádio Piratininga, e ele, na época, quando teve contato com a doutrina espírita, ele resolveu entender para desmistificar. Foi outro cético que se tornou um espírita estudioso. O Antenor Zago, ele, em várias exposições, ele dizia assim, né? No momento de transição,
ele falava assim, mais ou menos como se as porteiras estão abertas. E a gente entende que é assim que funciona. Muitos espíritos que estão na pendura entre ficar aqui na Terra ou ser exilado para um outro orbe, ele então tem a oportunidade de reencarnar, é um espírito complicadinho. E isso a gente sempre vai ter no nosso nível de relacionamento. Olha a nossa família, você que nos ouve aí, às vezes tem uma pessoa difícil, às vezes tem mais de uma. Então nós entendemos que às vezes é esse entendimento que faz a diferença para que todos nós juntos e misturados possamos crescer com o propósito que a gente veio aqui para a Terra. Esse propósito a gente precisa compreender o melhor possível. O Richard Simonetti tem um livro que eu li várias vezes que chama o Plano B. Então nós, antes de reencarnarmos, nós temos um projeto de vida. Deus não joga aqui na Terra ao léu. Não, existe todo um planejamento que demorou. Esse planejamento foi feito muito meticulosamente para que a gente possa vencer as nossas mazelas. E é importante que a gente se esqueça das outras existências e tenha só uma noção básica da nossa linha mestra, que seria o plano A. Por nosso livre-arbítrio, a gente pode abandonar o plano A e partir para um plano B? Pode, livre-arbítrio. O que eu falo, às vezes, de vez em quando, nos nossos bate-papos, que a gente percebe que tem gente que está no plano Z. Então, está muito longe da linha mestra. E aí, o que traz para a sua vida? Dor e sofrimento que está tentando falar para ele, olha, está no caminho equivocado, volta para o plano A. Se aproxima do plano A que você vai ser mais feliz e vai ter menos necessidade de dor e sofrimento. Então, realmente, essa questão é delicada, mas é necessária. O próprio Mestre de Nazaré, para nós o Evangelho de Jesus é a base para um ser humano melhor. É bom que se diga isso. O espírita tem no Evangelho de Jesus, o alicerce para suas decisões, para a sua vida. Aí ele dizia que seria necessário conviver juntos, o joio e o trigo. Então, nesse momento de transição, tem milhares de espíritos altamente evoluídos nos auxiliando no processo de transformação do planeta, que se faz pela transformação moral de cada espírito. Não é o mundo que progride, o mundo progride através do progresso nosso, individual de cada um. Cada um de nós melhora em pequenas coisas, em simples atos de amor, o mundo inteiro melhora, com respeito, com ajuda mútua. Então, realmente, se tem muitos espíritos altamente evoluídos ajudando nisso, tem também muitos espíritos precisando de uma oportunidade. Uns aproveitam, outros não. Segundo essa questão da transição, vai chegar um momento que é próximo. A gente não consegue afirmar se é daqui 20, eu acho que 20 é pouco, 50, 100 anos, pode ser 1000. É um trabalho nosso, a pressa é nossa. Então, esses espíritos podem estar tendo a última oportunidade aqui na Terra. Se eles não aproveitarem a oportunidade, a outra reencarnação pode ser num mundo primitivo, onde não vão ter a oportunidade da corrupção, da desonestidade, vão ter que lutar para sobreviver. E é isso que faz o progresso de mundos inferiores, como aconteceu com o nosso há tempos atrás, há milênios atrás. Então é isso que a gente entende. É uma falsa impressão que a coisa vai de mal a pior. Se a gente olhar aí as situações de crueldade, de violência, é preocupante sim. Mas o mundo melhorou muito na questão dos direitos humanos, na questão do trabalho profissional, com regras claras no ambiente de trabalho, com leis mais adequadas à justiça. Agora, o ser humano ainda é falho, por isso que nós nos deparamos com algumas injustiças aparentes. A gente fala em injustiças aparentes porque mesmo quando a lei não é cumprida, se você não tem que enfrentar alguma situação de expiação, você tem uma proteção enorme pela sua conduta moral. Então, mesmo que alguém está te injustiçando, eu não lembro direito quem é o autor dessa frase. No mundo existe injustiça, mas jamais injustiçados. Porque se você tem uma conduta moral que te protege, tem um campo energético que você conquistou, qualquer um pode chegar e fazer o mal para você, mas você está alicerçado no Evangelho e no campo do bem. Agora, Rossi, a Rosângela Pinheiro, ela diz assim, bom dia,
às vezes temos flashes de memórias de que já vivemos em certos lugares ou já passamos por certos momentos como fosse um replay. Isso para fazermos diferente? Se eu não estiver enganado, o termo em francês é déjà vu, essa lembrança, né? E isso acontece frequentemente com todos nós. Realmente são sinais que nos trazem uma lembrança. Às vezes essa lembrança é agradável, às vezes não é tão boa assim. Mas nesse momento é aquela oportunidade de ter uma sensação de alguma coisa do passado. Então sempre não há clareza, mas são momentos que nos trazem uma reflexão muito importante e a gente tem que estar atento a esse momento. Até por isso que Jesus dizia, vigiai e orai. Quando a gente vigia no sentido de prestar atenção, presta atenção nesse momento importante da sua vida, presta atenção no que você está sentindo, no que você está pensando, vai fazer toda a diferença. Por isso que a chave para que a gente se compreenda melhor como espírito imortal, já vinha lá, o espírito deixou claro para Allan Kardec. Desde a Grécia Antiga, lá no templo de Delfos, Sócrates já trabalhava o conhece-te a ti mesmo. Então não tem jeito, o autoconhecimento é a chave. Quando a gente se conhece e sabe que já melhorou muito, mas ainda tem alguns defeitos a serem trabalhados, nesse momento que a gente tem que se segurar, porque todas as vezes que a gente não age, que a gente reage, custa caro para o momento, custa caro às vezes com as pessoas que a gente mais ama, naquele momento de uma situação difícil, e alguém pisa no nosso calo e a gente reage. Por isso que o Chico sempre enalteceu a questão da paciência, do copo de água, respira fundo, que você evita certas situações de dificuldade para você mesmo no futuro. Estamos conversando com Antônio Rossi para reflexões oportunas hoje do ser. Faça como a Rosângela, faça suas perguntas no chat. Agora, Rossi, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Caminhos da Luz. Apoio. Calçature de Firenze, da Mara e do Zé. Loja de calçados masculino no território do calçado. Autoelétrica São Luís, especializada em injeção eletrônica. Avenida das Nações 836, 3626-6979. Gelato Italiano Gasparotto em Bariri. Uma explosão de sabores em seu paladar. Rua Inácio Pereira Barbosa, 59, na Vila Conceição. 99727-0094, 3662-8629. Fale com Tiago ou Daniele. Pet Shop, Animal Pet, amor e carinho que seu pet merece. Rua Vadia Tique 629, no Jardim São Zovo. Telefone 98175-3403 e 98122-5370. A Casa da Sopa do Santo Ivo solicita doações de alimentos para a cesta básica, roupas em bom estado, cobertores, remédios e potes de sorvete. Rua Raimundo da Silva, número 20, no Santo Ivo. Telefone WhatsApp 98156-8767. A Mitro Seguros está há mais de 15 anos cuidando do que é mais importante para a sua empresa, para a sua família, para a sua saúde, para a sua vida. Seguros para empresas e pessoas. Cotação flash, rápida e fácil. Atendimento personal. Plantões 24 horas, todos os dias. Mitro Seguros, sempre com você. Cefec, Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, está com as suas atividades voltadas ao público. Nas terças-feiras, palestras, passes e atendimento fraterno às 20 horas. Às quintas-feiras, 8 horas da noite, estudo doutrinário. Aos sábados, palestras, passes e atendimento fraterno às 14 horas. E das 3h15 às 4h15 da tarde, estudo doutrinário. E no domingo, às 9 horas,
evangelização infantil para crianças na faixa etária de 2 a 6 anos, o Centro Espírita Fé, Esperança, Caridade, o CEFEC, fica à Rua 12 de Outubro, 311, no Jardim Bela Vista. Compareçam! NAFAM, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel, está de portas abertas, oferecendo suas atividades a toda a população. Às segundas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento com reiki e após cursos. Às terças-feiras, às 19h30, palestra pública e logo após os passes. Quarta-feira, a partir das 19 horas, o tratamento com apometria. E às sextas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento espiritual, inclusive para animais. Lembrando sempre que tanto os tratamentos com reiki quanto apometria são previamente agendados. Para os interessados em cursos, para os tratamentos de apometria e também reiki, para fazer os agendamentos e também para as demais atividades, dirija-se sempre, a partir das 19 horas, à Rua Major Ascânio, 145, NAFAM, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel. Voltamos com o programa Caminhos da Luz, reflexões sobre a doutrina espírita, hoje conversando com Antônio Rossi a respeito das reflexões sobre o ser, a sua evolução, a sua participação, qual é o meu papel no mundo. Eu acho que são reflexões para esse começo do ano extremamente oportunas. Faça suas perguntas aqui no chat, seus comentários que a gente vai colocando e aí a gente vai conversando juntamente. Nós vamos agora para o sorteio, né? Então, o sorteio do primeiro livro é Em Busca de Nós Mesmos, de Clóvis de Barros Filho e Pedro Calabres. São quantos, Anderson? 23. Rossi é sempre o convidado que vai fazer o sorteio para nós. Fala um número para nós de 1 a 23. 1 a 23, primeiro livro vai para o 12. 12. Número 12. Maria José Dangió. Nossa, Maria José foi agraciada com o livro. E essa gosta de livro, hein? Essa... nossa Mazé. Isso aí. O segundo livro, Em Busca do Verdadeiro Amor. Em Busca do Verdadeiro Amor, eu vou escolher o último que ligou, é o 23. 23. Esse que ligou agora há pouco, mandou mensagem aí, vai ganhar esse livro. Marcelo Jonas. Marcelo Jonas, então, ganhou Em Busca do Verdadeiro Amor. Então, vamos continuar com as nossas reflexões aqui hoje. Vou passar para você, Anderson Moura. Rossi, eu estava aqui refletindo algumas coisas sobre a última pergunta do Maurício, sobre nossa mente, a gente retornar, né, perder um pouco da evolução. E fiquei pensando, Rossi, lá no livro Libertação, que é o primeiro livro que nos trouxe uma referência de ovoidização do espírito. Então, talvez algumas pessoas não tão estudiosas possam estar lendo esse livro e não compreendendo direito o que é isso. Daí tem alguns outros livros que trazem isso, que o espírito pode voltar à sua essência de ovoidização perispiritual, né? Nesse caso, o espírito também perde, retrograde a sua inteligência, ele perde a sua evolução, mesmo perdendo o seu corpo e voltando a ser um ovoide? Foi o que a gente comentou com relação ao que nós entendemos. Que, veja bem, é bom deixar claro a dificuldade que é representar a vida no mundo espiritual. Na obra de Allan Kardec, não tem nenhuma referência com relação a isso. E aí a gente tem o André Luiz trazendo, através do Chico Xavier, todas essas obras com relação à vida no mundo espiritual. Se nós pegarmos o depoimento do diretor que fez Nosso Lar, depois os Mensageiros, e agora está terminando de produzir Obreiros da Vida Eterna, ele fala a dificuldade que é para a gente, ser humano, retratar a vida no mundo espiritual. Então, na obra básica da doutrina espírita não tem nenhuma referência. E
imagina só os termos usados há 50, 60 anos atrás. Eu entendo com relação a isso, a todo o conteúdo desses livros, que começou com o Nosso Lar, e esse livro Libertação também é um livro que deve ser estudado, refletido. Por isso a importância do estudo em grupo. A questão é mais aquela situação de necessidade de um congelamento. O espírito chega a um certo ponto, às vezes, de ignorância na maldade, que ele precisa ser ali congelado, estacionado em algum lugar, para que no momento oportuno, lembra, no passado tinha muita questão que um corpo poderia ser congelado, para depois de a evolução da ciência, talvez ele voltar à vida. Um paralelo meio distante, mas seria para mim essa situação, onde nós temos figuras na história humana que fizeram tanto mal, né, tanta atrocidade, que ele precisa ser isolado, né, ser congelado é o termo talvez que eu encontro nesse momento, para que no momento apropriado ele tenha sua oportunidade de continuidade de progresso. Tanto atrocidade, tanto mal que fez, é que ele hoje vive esse momento enclausurado, quase que preso numa situação estacionária para oportunas situações de progresso. Basicamente, eu vejo essa situação. Eu compreendo, através de tudo que eu já estudei até hoje, que não existe retrocesso. E sim, há um momento de tanta ignorância do espírito que ele fica ali enclausurado até um momento melhor para continuar o seu progresso. Dá para perceber que você seria uma proteção para ele mesmo. Sim, e essa proteção existe na lei de Deus, porque o objetivo do Criador é o progresso de todas as suas criaturas. Então, isso que nós estávamos falando, o mundo que aparentemente vai de mal a pior, esse mal a pior é cometido por uma pequena parte da sociedade. É pouca gente fazendo um barulho muito grande, e a gente tem que refletir sobre o quanto nós damos propaganda a esse mal. E o bem é pouco divulgado. Quanta coisa boa existe na nossa cidade, como você falou agora mesmo, na nossa rua, mesmo entre os nossos vizinhos, quanto ajuda mútua acontece entre nós. Tá? O Brasil é, sim, um país onde abraça todas as culturas. Tem gente em guerra lá, no local que Jesus nasceu, na Rússia, e aqui no Brasil eles são comerciantes um do lado do outro, se respeitam, se ajudam. Esse é o papel do nosso país quando saiu o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que tem pessoas até hoje que falam que é uma balela isso, pela situação que vive a sociedade nossa também aqui no Brasil, na nossa sociedade. Mas é por essa questão que a gente fala que esse coração grandioso que tem o nosso país, que recebe gente da Itália, da Espanha, de Portugal, da Rússia, do Iraque, do Irã, da Arábia, do Egito, e eu falo assim, acho que todos nós aqui temos uma herança europeia. Um é italiano, outro é espanhol, português, eu falo que é tudo sangue ruim, tudo sangue quente, que realmente reage e acaba complicando algumas situações que seriam simples de ser resolvidas. Então nós precisamos buscar esse autoconhecimento para segurar essas nossas reações, aproveitar todo o conhecimento que a gente já tem para poder evoluir nessa encarnação que nos foi dada de presente numa oportunidade ímpar. Nós nunca tivemos, vivendo aqui na Terra, tanta tecnologia, né, tanta evolução na medicina, tantas possibilidades de qualidade de vida. Hoje eu posso aproveitar mais a natureza sem gastar um tostão. Aqui em Jaú tem vários locais onde eu não preciso ter tanto dinheiro e eu posso passar uma tarde com os meus filhos em contato com a natureza. Eu falo assim, se Deus é nosso pai, a natureza é nossa mãe. Então é muito importante esse magnetismo da natureza para que a gente possa buscar esse equilíbrio tão necessário de enfrentar essas situações difíceis presentes ainda do nosso lado. Mas se nós estamos no caminho correto, a proteção é muito grande e nós caminhamos mais firmes, com fé, com coragem, com força, para vencer, primeiro, as nossas deficiências morais e, segundo, contribuir com aqueles que convivem conosco
nessa oportunidade para que eles possam. Eu lá no começo da minha jornada no Centro Espírita, eu me lembro bem aí de um senhor que acho que ele é encarnado até hoje, Felipe Salomão de Franca. E naquela primeira palestra que eu ouvi dele, ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci: é feliz quem torna feliz o coração alheio. Então, que a gente possa experimentar mais fazer o bem para o nosso próximo. E de volta a gente tem um retorno que nos sustenta e que nos apoia no decorrer da nossa existência. É feliz quem torna feliz o coração alheio. O Sérgio Luiz Destro também nos dá um comentário e uma pergunta aqui. Bom dia. A transição planetária, na minha opinião, está muito longe de acontecer. E nós não veremos isso ocorrer na atual encarnação. Eu estou sendo muito pessimista, segundo o nosso irmão Sérgio Rossi? Não está sendo pessimista, e é difícil determinar tempo, né? Tem algumas obras que dizem que o próprio advento da doutrina espírita, a gente chama a doutrina espírita de o Consolador prometido por Jesus. Lá no Evangelho tem, na época de... Agora eu não posso esclarecer tudo, o mestre falou. Falar de tudo. A nossa consciência naquela época não estava preparada para o entendimento real do Espírito. Ele deixou sinais, um pouco de luz no que seria a vida imortal do ser humano. Agora, ele disse assim, ó, na época adequada eu enviarei o Consolador, o Paráclito, que esclarecerá muita coisa que eu não posso dizer agora, esclarecer agora. Então, para nós, em 1857, com o advento do Livro dos Espíritos, começa uma nova etapa. E há algumas obras que falam em 3 períodos de 70 anos. O primeiro período de 70 anos seria da disseminação das ideias, do estudo de uma nova filosofia de vida, filosofia espírita e tal. Os outros 70 anos seria da proliferação das casas espíritas, levando a caridade, fundando hospitais psiquiátricos, cuidando de gente que era renegada. Essa fase também já passou. E nós estamos na terceira fase. A terceira fase é realmente uma fase onde as ideias espíritas estão por aí. Você vê já há muito tempo as novelas trazendo um conteúdo espiritualista e muitas vezes apoiadas por ilustres espíritas, estudiosos. Então a gente, de uns tempos para cá, viu a ideia espírita chovendo em todas as religiões. Você vai num velório, eu repito aqui, o espírita tem um profundo respeito por todas as convicções sinceras. Há uma diversidade de religiões no nosso mundo, na nossa cidade, e isso é importantíssimo, porque há uma diversidade também de seres humanos, de personalidades. Então, cada um vai buscando o local que faz bem para si. Se aquela religião A, B ou C está te tornando um ser humano melhor, é isso que conta. A doutrina espírita tem todo um programa filosófico, e a gente vai compreendendo que a nossa responsabilidade é muito grande. E a gente tem a esperança, essas ideias estão disseminadas por aí. Há pouco tempo atrás eu fui num velório onde o padre fez uma oração, uma prece, que se não falasse que era o padre, podia se falar que era um orador espírita, falando que a morte não é o fim, que aquela pessoa não acabou, né, e tal. Tudo um discurso de consolo com ideias bem parecidas com o espiritismo. Então, isso que é a chave, né? A luz da filosofia espírita, ela alcança a todos, e as ideias hoje já são muito diferentes. Hoje ninguém mais fala naquele inferno eterno, naquele inferno de sofrimento, porque um pai e uma mãe, nós como pais, como mães, nós queremos que um filho sofra eternamente para a imortalidade da existência? Não. Então, hoje já existe um conceito quase de todas as religiões que sim, tudo continua, a morte não é o fim, e muitos falam, inclusive, que logo, logo a gente se reencontra, como a doutrina espírita já professa isso há quase 200 anos. Rossi, a hora que você estava falando aqui, eu fiquei pensando, que você falou que Jesus
não trouxe tudo, que ainda não estávamos preparados. Daí eu fiquei raciocinando. Kardec também falou isso, né? Ele falou assim, ó, ele não falou que não trouxe, ele falou, não há tempo para mim trazer mais coisas, porque estava chegando no fim, né, da encarnação dele. E Chico falou, ainda também há mais coisas a se revelar. Então, a coisa é progressiva e conforme a nossa evolução, vamos aprendendo e descobrindo muito mais coisas. Fazendo só uma coisa até da nossa infância, vocês, acho que talvez eu seja o mais velho de idade aqui, mas a gente assistia Jornada nas Estrelas, quem se lembra disso, né, do Spock, Capitão Kirk, e a gente via aquela comunicação e falava, será que um dia a gente vai ter um aparelhinho que enxerga o outro, conversa com o outro? Hoje isso é uma realidade já há um certo tempo, né? E ali também naquele seriado, o ser humano desintegrava aqui e se teletransportava para um outro lugar. Será que um dia a gente vai se deparar com esse avanço na tecnologia? Então, realmente, o mundo chegou no momento em que a ciência vai evoluir. Cada dia o conhecimento novo, cada dia uma coisa que melhora, que se aperfeiçoa. O aparelho celular é um exemplo disso e tantas outras coisas. Quando você imaginava tanto avanço assim na tecnologia? A tecnologia ela não é nem boa nem má, mas ela veio para trazer progresso para o nosso espírito. Progresso na cultura, progresso na ciência, progresso também em disseminar o bem. O que acontece de bom nesse mundo, que a cada dia se descobre a cura, se descobre um tratamento diferente, se aumenta o tempo de vida na Terra. Tá? E esse tempo de vida, ele é bem interessante, porque nesse projeto da nossa encarnação, no nosso propósito para essa existência, tem espírito que tem um projeto de vida curto, outro médio, o outro de 100 anos. Então, isso daí, nós já compreendemos que se nós temos um projeto para a nossa existência de viver 70 anos, e quando na época programada para o retorno à pátria espiritual, vem a justiça divina e nos encontra trabalhando para Jesus, né, esse tempo é ampliado, do mesmo jeito que por mau uso do livre-arbítrio, a gente detona o nosso corpo, prejudica o nosso corpo, esse tempo se encurta. E principalmente pela nossa forma de trabalhar situações. O ódio, o rancor, a revolta encurta o nosso tempo aqui na Terra. Ele diminui esse tempo e tem vários livros, inclusive do Chico, de situações comprovadas que a pessoa tinha um projeto da sua existência de 70, 80 anos e pelo seu descontrole emocional, ele retornou 20 anos antes para a pátria espiritual. Então fica uma fatia da sua existência para uma próxima oportunidade, que às vezes demora. Às vezes demora para a gente conseguir juntar o grupo para uma existência. É difícil. Esses livros do André Luiz mostram isso. Às vezes demora 100, 200 anos para juntar o grupo adequado para resolver um problema. Então, quando nós estudamos o livro Céu e Inferno, né, Henrique, a gente vê lá que são 3 situações para a gente consertar equívocos do passado. Você ter consciência que errou, que se equivocou, isso se chama arrependimento. Então, às vezes o espírito se arrepende, percebe o erro que cometeu, infringindo a justiça divina. E aí, na sequência, primeiro passo importante é o arrependimento. Segundo o livro O Céu e o Inferno, na sequência vem a expiação. Então, você se arrepende, tem que expiar. Tem que programar uma nova jornada onde você vai se enfrentar a si mesmo. Não é castigo, é educação. Em algumas situações para consertar, para transformar aquilo que você fez, enfrentando a si mesmo em algumas situações. E aí, resolveu o problema, Henrique? Não. Ainda não. Exatamente, Maurício, né? Então tem arrependimento, expiação e a reparação. Isso está muito claro no livro Céu e Inferno. O problema, o Jorge Elahá, que teve semana passada em Bauru, Piratininga, o Jorge fala assim, a situação... Nossa, é que não é simples assim. Arrependeu, expiou, reparou. Sabe que na prática como funciona? Arrependeu. Espia.
para depois reparar. Demora muito para ter consciência, porque de tudo esquece. E a hora que reencarna, o véu do esquecimento faz com que a pessoa, às vezes, volte a cometer os mesmos erros do passado. Ou seja, não deu nem tempo, nós já estamos criando. Ou seja, às vezes nós nem começamos e já estamos criando novos débitos, que nem começaram ainda. Muitas vezes, né? Então, essa é uma distração preocupante, né? Essa é uma distração. Como a gente falou que não há retrocesso, mas no mínimo ele fica estacionado, porque patina no seu compromisso. E é isso que o Jorge falou bem numa palestra. Então ele arrependeu, ele sabe que tem que enfrentar a si mesmo naquela situação equivocada que ele fez por livre-arbítrio, por mau uso do livre-arbítrio. E aí, às vezes, precisa de 2, 3, 4 encarnação para a expiação, porque não completa a expiação. Porque é difícil enfrentar a si mesmo. A gente sabe o quanto é complicado nós mudarmos um hábito que é prejudicial, está inserido no nosso eu mais profundo, e nós lutamos contra ele e às vezes precisa de anos para mudar um hábito que sabe que é prejudicial para nós. E imagina só um compromisso mais sério durante uma encarnação. Então esse que é a questão, às vezes precisa de muitas encarnações para depois aparecer a oportunidade da reparação, que aí sim é esse mundo de regeneração, que é bom que se diga, não é tão diferente do nosso. A prova vai continuar existindo. É um mundo um pouco melhor. Essa nossa pergunta do Sérgio me traz a seguinte lembrança. É bom que se diga que daqui a 100 anos nenhum de nós vai estar mais aqui. Então, entendendo que muitos que estão no caminho equivocado estão tendo uma última oportunidade, então é um processo lento, mas constante. Eles não vão mais reencarnar aqui no planeta e só vão reencarnar espíritos mais conscientes do bem. Então, esse processo, daqui 100 anos, já vai ter uma nova geração. E a gente acredita que essa nova geração já vai ter uma consciência diferente para que a gente viva nesse mundo de regeneração o mais rápido possível. Lembrando que a pressa é nossa. Então, hoje, eu, você, né, o Henrique, o Dagoberto, que está lá em Jundiaí, você que nos ouve pelas ondas do rádio, já pode estar fazendo a sua regeneração. Não precisa esperar um mundo de regeneração. A gente já está atrasado. Cada um de nós, com essa consciência, já tem que acelerar esse processo. Vigiar e orar é a recomendação de Jesus para que a gente acelere esse processo. Rossi, o papo está gostoso, mas a gente já está entrando na parte final. Então a gente já vai começar com as considerações finais, já indo para Jundiaí com o nosso querido Dagoberto. Muito bem, Henrique. Quero agradecer aqui a oportunidade de participar mais uma vez do Caminhos da Luz. Isso é muito bom. Agradecer ao Rodrigo, você, Anderson, Maurício, o nosso xerife que está viajando, e ao Rossi estender a nossa gratidão, nosso reconhecimento pela condição que ele nos traz, pelos ensinamentos que ele nos trouxe nessa exposição toda aqui. Um grande abraço a vocês todos. Um beijo na netinha, viu, Rossi? Já vi as fotografias dela. Tudo de bom aí para vocês. Um bom final de semana. E eu estou saindo que eu tenho um outro compromisso agora às 9 horas. Beijo na testa de todo mundo. Valeu, Dagoberto. Maurício? Eu também gostaria de agradecer muito, Rossi, pelos ensinamentos, sempre nos trazendo ensinamentos pertinentes da doutrina espírita, gratidão. E gostaria de dizer também que para você que não conseguiu ver o programa, até mais ou menos à tarde ele já está no YouTube. Então você pode reassistir o nosso programa e também falando que hoje temos palestra, né, Anderson? No Cefec hoje às 14 horas, com o nosso amigo Rauan. Rauan, você sabe o tema? Ou não? Não sabemos o tema ainda. Então é isso, gente. Um bom dia a todos e um excelente final de semana. Anderson. Rossi, muito obrigado pelo esclarecimento. Foi bem oportuno. Principalmente no meu ponto de vista, eu achei muito interessante a parte de a gente retrogredir, né? Voltar à primitividade, ao primitismo, né? Na nossa mente, que está bem esclarecido que não congelamos para um dia melhor, um momento melhor, continuarmos na crescimento, na evolução. Muito obrigado
por esse esclarecimento. Obrigado, Rick, o Rodrigo da técnica, Maurício, pessoal do chat, tudo. Hoje, realmente, o Cefec volta hoje às atividades de palestra e passe, tá? Hoje, às 2 horas, com o Rauan, Luiz. Ele me passou o tema, mas eu não anotei, o tema ficou em casa, então eu não me lembro. E na terça-feira já temos o Reinaldo Lima, tá? Também não tem o tema do Reinaldo. Então, nossas atividades no Cefec retornam hoje às 14 horas, terça-feira, às 20 horas. Só lembrando também, no NAFAM, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel, vai ter também, voltou às atividades essa semana, a Odete fez a palestra, agora terça-feira, e nesta terça nós teremos o nosso querido irmão de Botucatu, Edson Ramos de Siqueira, que vai estar fazendo às 19h30 a palestra e logo após vai ter o passe. O NAFAM fica na rua Major Ascânio, 145, na Vila Brasil. Pode falar, Anderson. Eu abri o folder errado, Rick. Desculpa, quero pedir desculpa ao pessoal aí das palestras de terça, tá? É o Tiago Valencísio, terça-feira agora no Cefec. Eu abri o folder para ver quem é que ia passar a palestra e abriu errado. O Maurício me alertou aqui. Corrigindo, terça-feira, Tiago Valencísio conosco às 20 horas. Rossi, gratidão por mais esse tempinho que a gente tem para reflexão, para trazer uma mensagem, né, um conhecimento também para o ouvinte, para o internauta. Gostaria que você, além da mensagem, fizesse uma prece para a gente abrir e ir com tudo, respirar fundo e ir com tudo nesse ano de 2026. Eu que agradeço a oportunidade e que nós possamos fazer a nossa parte dentro daquilo que a gente já tem consciência, buscando sempre pequenas situações de simplicidade. Antes da prece, só quero lembrar aqui uma frase da Maria Teresa de Calcutá, que ela dizia assim, que qualquer ato de amor pode ser pequeno, mas sem esse ato é como se uma gota no oceano, mas sem essa gota o oceano seria menor. Então são pequenas coisas, companheiros que nos ouvem aí pela Rádio Piratininga, são pequenas coisas do nosso dia que surgem oportunidades da prática do bem. E isso que nos sustenta e nos faz toda a diferença no nosso equilíbrio. Então vamos unindo os nossos pensamentos. Aqueles que desejarem podem cerrar os olhos nesse momento, buscando na nossa mente a figura luminosa de Jesus de Nazaré, com os braços abertos, sempre nos apoiando, sempre nos auxiliando na nossa empreitada aqui na Terra. Que a sua mensagem sublime possa calar fundo nos nossos corações, nos nossos sentimentos, nas nossas decisões. Agradecendo principalmente pela oportunidade de mais uma encarnação, agradecendo por estarmos aqui, vencendo a nós próprios nesse processo constante de aprimoramento. Agradecendo também o apoio da espiritualidade amiga, a cultura do anjo da guarda. Nós temos guias, protetores que investem na nossa evolução, que possamos acreditar nisso, abraçar a causa do bem e seguir em frente com fé, com esperança, com força e com coragem, enfrentando ainda as nossas provas, as nossas expiações, mas tendo a certeza que com Jesus o jugo fica mais leve, o fardo mais suave. Graças a Deus. E assim termina mais um programa Caminhos da Luz. O fim de semana está só começando. Que seja de muito amor, paz e harmonia, e de preferência em família. Que vocês tenham um fim de semana abençoado, uma semana de muito trabalho, estudo e aprendizado. E até o próximo sábado com o programa Caminhos da Luz, reflexões sobre a doutrina espírita. Um forte abraço fraterno a todos, fiquem com Deus, tchau. A Piratininga apresentou Caminhos da Luz. Reflexão sobre a doutrina espírita, palavras de otimismo e conforto espiritual, mensagens para uma vida melhor. Caminhos da Luz. Coordenação, Rick Tosta.
Oferecimento Calçature de Firenze, da Mara e do Zé. Loja de calçados masculino no território do calçado. Autoelétrica São Luís, especializada em injeção eletrônica. Avenida das Nações 836, 3626-6979. Gelato Italiano Gasparotto em Bariri, uma explosão de sabores em seu paladar. Rua Inácio Pereira Barbosa, 59, na Vila Conceição. 99727-0094, 3662-8629. Fale com Tiago ou Daniele. Pet Shop, Animal Pet, amor e carinho que seu pet merece. Rua Vadia Tique 629, no Jardim São Zovo. Telefone 98175-3403 e 98122-5370. A Casa da Sopa do Santo Ivo solicita doações de alimentos para a cesta básica, roupas em bom estado, cobertores, remédios e potes de sorvete. Rua Raimundo da Silva, número 20, no Santo Ivo. Telefone WhatsApp 98156-8767. A Mitro Seguros está há mais de 15 anos cuidando do que é mais importante para a sua empresa, para a sua família, para a sua saúde, para a sua vida. Seguros para empresas e pessoas. Cotação flash, rápida e fácil. Atendimento personal. Plantões 24 horas, todos os dias. Mitro Seguros, sempre com você. Cefec, Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, está com as suas atividades voltadas ao público. Nas terças-feiras, palestras, passes e atendimento fraterno às 20 horas. Às quintas-feiras, 8 horas da noite, estudo doutrinário. Aos sábados, palestras, passes e atendimento fraterno às 14 horas. E das 3h15 às 4h15 da tarde, estudo doutrinário. E no domingo, às 9 horas, evangelização infantil. Para crianças na faixa etária de 2 a 6 anos, o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, o Cefec, fica à Rua 12 de Outubro, 311, no Jardim Bela Vista. Compareçam! NAFAM, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel, está de portas abertas, oferecendo suas atividades a toda a população. Às segundas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento com o Reiki e após cursos. Às terças-feiras, às 19h30, palestra pública e logo após os passes. Quarta-feira, a partir das 19 horas, o tratamento com apometria. E às sextas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento espiritual, inclusive para animais. Lembrando sempre que tanto os tratamentos com Reiki quanto apometria são previamente agendados. Para os interessados em cursos, para os tratamentos de apometria e também Reiki, para fazer os agendamentos e também para as demais atividades, dirija-se sempre, a partir das 19 horas, à Rua Major Ascânio, 145, NAFAM, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel.